Boa noite, irmãos. É sempre um grande privilégio, né? Poder estar aqui com os irmãos para meditar na palavra de Deus. É uma grande responsabilidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 16 ao 21. Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Amém? Diz a palavra de Deus. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Jesus conta uma parábola. A história de um homem que se preocupava muito com bens. A história de um homem que em determinado momento da vida atinge um grau de abundância que a partir dali para ele é só alegria, né? Descansar, comer, beber, se regalar. E aí Deus vira para esse homem e fala: louco, insensato, você está correndo atrás do vento, você está buscando o que não é o mais importante. E eu fico me perguntando, meu irmão, quantas pessoas estão nesta mesma situação? Quantas pessoas hoje frequentam uma igreja, se dizem cristãos e estão correndo atrás do vento? Estão como este homem, buscando o que não é o mais importante, buscando às vezes bênção, buscando às vezes prosperidade, poder, sucesso, menos as coisas de Deus. E aí eu também me questiono: que tipo de evangelho eu estou vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho a Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Guarulhos está vivendo? Será que nós estamos vivendo o evangelho puro ou um evangelho de faz de conta? Um evangelho de conveniência? Será que as pessoas que não conhecem o cristianismo verdadeiro olham para nós e veem verdadeiros seguidores de Cristo? Será que a nossa prática tem coerência com nossa pregação? Muitas vezes a gente fica tão preocupado em criticar os seguidores das religiões alheias, né, de outras religiões. Mas quantas vezes, meus irmãos, eles são muito mais fiéis e muito mais obedientes do que nós? Quantas vezes a prática deles é muito melhor que a nossa, ou pior? Quantas vezes eles têm prática, enquanto a gente não tem prática nenhuma? A gente fica aqui domingo após domingo no blá, blá, blá. O que é que de verdade tem nos preocupado? Quais são as nossas verdadeiras preocupações? No que é, meus irmãos, que nós temos verdadeiramente crido? O que é que nós estamos fazendo aqui? A primeira grande preocupação de um verdadeiro cristão, meu irmão, é obedecer a Deus. É viver uma vida debaixo dos seus ensinamentos. É viver uma vida debaixo da soberania de Deus.
Era assim que os cristãos primitivos viviam. E por isso, meu irmão, eram usados poderosamente por Deus. Nós estamos sendo usados poderosamente por Deus. A nossa igreja tem sido usada poderosamente por Deus. Quais são os nossos valores? O que é que tem sido valorizado nesta igreja? Dons, talentos, saber cantar, saber tocar, saber pregar, carisma, simpatia, eventos. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Atos 11, 25 e 26. Atos 11, 25, 26. A palavra de Deus diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que fez, meu irmão, o povo de Antioquia olhar para os discípulos de Jesus e os chamarem de cristãos? Sim, porque naquele momento eles viram naqueles homens características de Cristo. Os discípulos eram homens, eram pecadores. Erraram, mas eles eram fiéis. Eles eram leais. Eles eram misericordiosos. Eles pregavam a palavra com ousadia, apesar de serem muito perseguidos. Eles faziam milagres em nome de Jesus. E nós, meus irmãos? O que nós temos feito em nome de Jesus? Será que é a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa falta de gentileza, muitas vezes a nossa falta de educação, que nos impede de ter identidade com Cristo? Que características de Cristo nós temos? O cristianismo, meu irmão, é um evangelho absolutamente prático. O homem, ele se arrepende, ele é transformado e produz frutos. Essa é a ligação. Arrependimento, transformação, frutos. E quando há transformação na minha vida, eu crio identidade com Cristo. Eu vou possuir características de Cristo. Eu sou manso, eu sou humilde, eu sou misericordioso, eu sou cheio do Espírito. E cuidado, meu irmão, existe uma diferença muito grande entre ser cheio do Espírito e participar do movimento do Espírito. Ser cheio do Espírito é deixar o Espírito tomar conta do teu coração. E aí, a tua comunhão com Deus é real. E os frutos do Espírito aparecem na tua vida. Percebe como você não tem capacidade nem merecimento nenhum? Você se submete e o Espírito age em você. Participar do movimento do Espírito é diferente. Às vezes é bom, mas é momentâneo. É para um fim específico, é em determinados momentos. E eu não posso ser um cristão verdadeiro apenas experimentando o Espírito Santo em alguns momentos da minha vida. Eu tenho que ser cheio do Espírito. Eu tenho que viver um cristianismo verdadeiro. E a base para um cristianismo verdadeiro é Cristo. Ele é o alicerce. Em primeiro lugar, meu irmão, eu tenho que crer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas não basta só crer. Crer é fácil, até o diabo crê. Eu preciso deixar a minha vida livre para que Jesus haja. Eu preciso me submeter à vontade dele. E aí
existe transformação. Ela tem que existir. Se há conversão, há transformação. Então, meu amigo, meu irmão, não adianta fazer um faz de conta. Não adianta fingir. Não adianta posar de crente no domingo e esquecer princípio básico a semana inteira. O que é pior, às vezes esquecer no próprio domingo. Se há conversão, há transformação. E aí, meu irmão, essa transformação tem várias frentes. Em primeiro lugar, eu tenho um novo pensar. Eu paro de pensar pequeno. Eu paro de ser imediatista. Eu paro de pensar no mimimi, porque eu tenho uma eternidade à minha frente. Jesus morreu por você para te salvar, para você ter a vida eterna. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 3. Diz a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. São as coisas lá do alto que têm ocupado os nossos pensamentos. A gente tem sempre a noção de que esta vida é passageira. O que é que tem ocupado os nossos pensamentos hoje? Além de um novo pensar, a conversão faz a transformação no nosso sentir. E o amor é a essência desta nova vida. O amor é a essência do cristianismo. Mas, infelizmente, meu irmão, eu não me converto. E num passe de mágica eu amo todo mundo. Amor é exercício. Amor é prática. E, principalmente, amor é maturidade. Eu só consigo amar de verdade quando eu estou maduro. Sabe aquele texto lindo de Coríntios, que fala do amor? O amor é paciente, o amor é benigno. Na minha humilde opinião, sabe qual é a melhor mensagem daquele texto? É que quando eu amo, eu deixo de ser menino. Quando eu amo, eu paro de sentir como menino. Eu paro de pensar como menino. Eu paro de agir como menino. Quando eu amo, eu cresço. Quando eu amo, meu irmão, o outro é importante para mim. A necessidade do outro é importante para mim. Quando eu amo, meu irmão, eu trato o outro com respeito, como eu gosto de ser tratado, com educação, com gentileza. Quando eu amo, meu irmão, eu suporto, não no sentido de carga, no sentido de auxílio mútuo. Quando eu amo, meu irmão, eu perdoo. E quantas vezes? 70 vezes 7. Infinitamente. Porque quando eu amo, eu olho para o outro, eu vejo que ele é diferente de mim, eu vejo que ele pensa diferente de mim, eu vejo que ele sente, que ele age diferente de mim, mas eu entendo que apesar disso ele merece ser amado e perdoado. Quando eu amo, meu irmão, eu compreendo, porque eu faço um exercício muito interessante. Eu me coloco no lugar do outro. E às vezes, mesmo nos colocando no lugar do outro, eu não concordo com o outro.
mas eu respeito o outro. Será que é esse novo sentir que nós temos visto nas nossas vidas? Além de um novo pensar, além de um novo sentir, tem que haver um novo agir. É como eu disse, evangelho é prática. E o que é que nós temos feito de prático na nossa vida, na nossa igreja? Quantas vezes, meus irmãos, a gente está mais preocupado com um evangelho cheio de regrinhas, um evangelho egocêntrico, um evangelho, às vezes até triunfalista, mas que faz as pessoas ficarem ainda mais egoístas. O que é que a gente tem feito na prática? Quantas pessoas no último ano você levou para Cristo? E eu não sei você, meu irmão, mas quando eu respondo essa pergunta, eu fico com tanta vergonha, que eu tenho vergonha de estar aqui na frente pregando. Porque eu estou junto com vocês. Antes de Deus falar com vocês, Deus fala comigo. Antes de puxar a orelha de vocês, Ele puxa a minha. E quando eu respondo essa pergunta, eu fico com vergonha de Deus. O que é que nós temos feito? Que prática nós temos tido? De verdade. Examina a sua vida, meu irmão. E responde para você mesmo. Que tipo de evangelho você está vivendo? O evangelho puro? O evangelho de uma vida obediente a Deus? Uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida que permite que Jesus transforme a sua vida a cada dia? Uma vida onde um novo pensar, um novo sentir, um novo agir se faz presente? Ou você está vivendo um evangelho de faz de conta? Um evangelho de conveniência? Um evangelho onde o eu é mais importante? As minhas ideias, o que eu acho, o que eu penso, a forma que eu falo. Eu sou importante. O outro? Quem é o outro? Né? Tem hora que a gente ainda brinca, ema, cada um com seus problemas. Será que é esse o evangelho que a gente está vivendo? Um evangelho completamente desassociado de amor e de perdão. Um evangelho onde respeito, educação, gentileza não tem espaço. O que é que a gente está fazendo, meu irmão? O que a gente está fazendo aqui? Que Deus nos abençoe, meu irmão. E que Ele verdadeiramente nos ajude a buscarmos esse evangelho puro. A buscarmos sermos de tal forma cristãos, que as pessoas nos olhem e nos vejam como verdadeiros seguidores de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.